Então agora vamos falar sobre pneumonia, tá? Inicialmente, a gente tem que saber que uma criança costuma apresentar 4 a 6 infecções respiratórias por ano. Claro que crianças, mesmo que saudáveis, podem apresentar mais infecções. 8, 10, tem referência que botar até 12 infecções respiratórias por ano. E dessas infecções respiratórias, 2 a 3% podem evoluir para uma infecção respiratória de vias aéreas inferiores, ou seja, elas podem evoluir para uma pneumonia. Então, a criança tem 4 a 6 infecções por ano, de infecções de vias aéreas superiores, e 2 a 3% pode evoluir para uma pneumonia. O problema é que muitas crianças ficam doentes. Se muitas crianças ficam doentes, muitas crianças vão ter pneumonia. E 10 a 20% dos pacientes com pneumonia podem evoluir para óbito. Então, vocês têm que saber identificar, vocês têm que saber tratar uma pneumonia na faixa etária pediátrica. Existem alguns fatores de risco, tanto para a infecção, quanto para se a criança tiver o diagnóstico, ela pode evoluir com maior gravidade. E aqui estão alguns deles. Uma criança com menos de 5 anos, porque essa criança tem um sistema imunológico mais imaturo, então ela pode evoluir com infecções de forma mais recorrente e com infecções mais graves. Uma vacinação incompleta, comorbidades, desnutrição, até porque uma criança desnutrida tende a ser uma criança imunossupressa, também uma criança com uma deficiência da imunidade. E a ausência de aleitamento materno, que é fator de risco para várias infecções e várias patologias, tá? Por definição, pneumonia é basicamente o processo inflamatório dos pulmões. Vem lá do grego, que significa inflamação dos pulmões. E essa inflamação pode ser causada por algo infeccioso, mas também pode ser causada por algo não infeccioso. A gente tem muito na cabeça que pneumonia, a gente tem muito na cabeça que pneumonia é igual a infecção e é igual a bactéria. E não é bem assim. A pneumonia pode ser infecciosa e a pneumonia pode não ser infecciosa, apesar de que na pediatria a principal causa realmente é infecciosa. Então, geralmente, essa aula a gente vai falar basicamente de pneumonia adquirida na comunidade, tá? A gente vai falar pneumonia, o nome pneumonia durante toda a aula, mas a gente vai estar falando aqui de pneumonia adquirida na comunidade. Eu falo a gente, mas sou eu, né? Mas enfim. A gente vai estar conversando aqui sobre pneumonia adquirida na comunidade, que nada mais é do que aquela pneumonia que ocorre em crianças não hospitalizadas no último mês. Portanto, elas não foram colonizadas por germes hospitalares, e sim por aqueles do meio domiciliar, escolar ou comunitário. Então, a pneumonia adquirida na comunidade é aquela que aconteceu numa criança que não foi hospitalizada nos últimos 30 dias. Se essa criança foi hospitalizada ou se essa criança adquiriu pneumonia dentro do ambiente hospitalar, a gente não vai chamar de pneumonia adquirida na comunidade, porque provavelmente o germe associado àquela pneumonia não vai ser um germe da comunidade, ou seja, do meio domiciliar, escolar ou comunitário. Vai ser do ambiente hospitalar. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual o principal agente etiológico de pneumonia. E como tudo na pediatria, depende. Depende da faixa etária, depende das comorbidades que aquele paciente tenha. E geralmente em crianças com menos de 2 meses de vida, os principais agentes etiológicos vão ser aqueles relacionados à flora materna. São os mesmos relacionados com sepsis neonatal ou então com pneumonia neonatal. Então, esses agentes etiológicos mais comuns em crianças com menos de 2 meses de idade com pneumonia são streptococo do grupo B, E. coli, Listeria, entre outros. O principal é o streptococo do grupo B. Tá? Lembrando que o A é da região alta, causa infecções de vias aéreas superiores, por exemplo, como faringamidalite, e o B é de região baixa. Já em crianças entre 2 meses e 6 meses, começa a mudar um pouquinho os agentes etiológicos que causam pneumonia. Começa a ser mais prevalente Chlamydia trachomatis, que vai causar pneumonia, a febril do lactente, que eu vou falar ao final da aula, os vírus, o pneumococo, o Staphylo aureus, e entre 7 meses e 5 anos, vírus, pneumococo, aureus, hemófilos influenza, micoplasma. O interessante é que nessa idade aqui, entre 7 meses e 5 anos, geralmente, quando a gente pergunta qual é o principal agente etiológico de pneumonia, as pessoas costumam responder pneumococo. Ok, essa resposta estaria certa se a questão fosse
qual é o principal agente bacteriano que causa pneumonia em crianças entre 7 meses e 5 anos. Porém, entre 7 meses e 5 anos, não são as bactérias os principais agentes etiológicos. Entre 7 meses e 5 anos, os vírus são os principais agentes etiológicos que causam pneumonia na criança. Claro que na criança, porque é entre 7 meses e 5 anos. E em crianças com mais de 5 anos de idade, micoplasma começa a ser mais prevalente. Tem referência que bota que nessa idade o micoplasma é o principal agente etiológico, tá? Clamídia, Clamidofila pneumoniae, pneumococo e tuberculose também. Então, a depender da faixa etária, os agentes etiológicos vão variar, mas entre 7 meses e 5 anos, que é onde ocorre ali o maior número de pneumonias, até porque abaixo de 5 anos é um fator de risco. O principal agente etiológico, a principal etiologia de crianças que têm pneumonia entre 7 meses e 5 anos vai ser uma infecção viral. E entre esses vírus, o principal deles é o vírus sincicial respiratório, que é o mesmo vírus da bronquiolite. Tá? Mas podem ser vários outros: rinovírus, adenovírus, parainfluenza, influenza, Covid. Se for bactéria, se for bactéria, a gente vai dizer que é o pneumococo, entre 7 meses e 5 anos. Streptococo pneumoniae. Então, entre 7 meses e 5 anos, a principal bactéria que causa pneumonia comunitária na criança é o pneumococo. Mas, entre 7 meses e 5 anos, o principal agente etiológico é vírus, são os vírus. E o principal deles é o vírus sincicial respiratório. Então, aqui uma questão breve que pergunta quais são os vírus, dentre os vírus, qual é o principal que causa pneumonia em crianças abaixo de 5 anos, e a resposta é vírus sincicial respiratório. Tá? Tem uma questão no Notion que ele bota um paciente com pneumonia, ele tem entre 7 meses e 5 anos e pergunta qual o provável agente etiológico que está causando essa infecção? E entre A e D são bactérias, e o E é um vírus. Nesse caso, é o vírus, né? O vírus que causa com mais frequência pneumonia em crianças. Tá. Eu sei que a etiologia depende da faixa etária do paciente e de comorbidades. Mas como é que seria o quadro clínico desse paciente com pneumonia? Também vai depender. Vai depender da idade do paciente, vai depender do agente etiológico, vai depender também de comorbidades. Um paciente de 5 dias de vida não vai se apresentar com pneumonia da mesma forma que o paciente de 5 anos de idade. As apresentações vão ser diferentes. No paciente muito novo, às vezes o paciente não vai nem ter muitos sintomas que direcione para a pneumonia. Às vezes é uma icterícia, às vezes é uma letargia, uma hipoglicemia. No paciente mais velho, não. A gente vai ter alguns achados que geralmente são característicos de pneumonia. Então, a depender da idade do paciente, esse quadro clínico vai mudar. A depender do agente etiológico, esse quadro clínico vai mudar. Uma infecção por Staphylococcus aureus, por exemplo, costuma ser mais grave do que uma infecção por um rinovírus da vida. Geralmente, os vírus, eles podem dar uma febre mais baixa, vão dar um acometimento menos importante do paciente, diferente das bactérias que costumam dar uma febre mais alta, um acometimento mais relevante desse paciente. Na ausculta, por exemplo, na ausculta pulmonar, os vírus geralmente dão ausculta difusa. Você vai ter murmúrios, ruídos adventícios difusos, crepitações difusas, ou então até mesmo sibilância, diferente de uma infecção bacteriana, que costuma ter um acometimento ali na ausculta localizado, uma crepitação localizada, por exemplo. E dá para estar com morbidade. Uma criança rígida, sem patologias prévias, vai se apresentar de uma forma, e uma criança, por exemplo, com fibrose cística, se tiver uma pneumonia, vai ter uma apresentação diferente. Mas aqui eu vou começar a falar sobre o quadro clínico de uma pneumonia bacteriana típica, tá? Que é mais voltado para a pneumonia bacteriana. Não que a viral vá se apresentar de uma forma tão mais diferente. Mas a partir desse momento agora, eu vou falar como se fosse de uma pneumonia bacteriana típica. Geralmente, o quadro pode ser variado e inespecífico. Costuma começar com febre baixa, rinorreia e tosse. Lembrando que, geralmente, muitos pacientes começam com infecção de vias aéreas superiores e 2 a 3% evolui para uma pneumonia. E com o passar da infecção, com o passar do processo inflamatório, esse paciente começa a ter febre mais alta, tosse produtiva e cansaço. Cansaço aqui que eu quero dizer é taquipneia.
Porque o principal achado no exame físico de um paciente com pneumonia é taquipneia. Se vocês identificarem um paciente taquipneico, vocês precisam partir do pressuposto que esse paciente tem uma infecção de via aérea inferior. Então, se o paciente tiver taquipneia, vocês partem do pressuposto que ele tem uma infecção de via aérea inferior. Então, a taquipneia é o principal achado no exame físico. E a SBP bota dessa forma no artigo de pneumonia, o último artigo de pneumonia não complicada, que foi publicado pela SBP. Na ausência de sibilância, as crianças com tosse e frequência cardíaca elevada, ou seja, taquipneia, devem ser classificadas como tendo pneumonia adquirida na comunidade. Então, eu tenho um paciente com tosse e taquipneia, eu parto do pressuposto que esse paciente tem pneumonia. Claro que pode ser outro diagnóstico, podem ser vários diagnósticos, na verdade, porém, eu tenho que partir do pressuposto que esse paciente tem pneumonia e avaliá-lo como se tivesse pneumonia para identificar se realmente é ou não é. Mas o principal achado no exame físico de um paciente para pensar em pneumonia é a taquipneia. E a SBP bota que na ausência de sibilância, o paciente que tem tosse e taquipneia deve ser classificado como tendo pneumonia. Pneumonia adquirida na comunidade. É um achado altamente sensível, porém pouco específico. Uma criança que subiu uma escada correndo, ao fim da corrida dela, ela pode ter taquipneia. Uma criança com, não sei, ansiosa, ela pode ter taquipneia. Mas isso mostra que ele é sensível, porém pouco específico. Entretanto, é utilizado para identificar de forma precoce o paciente com possível pneumonia. Então, o principal achado no exame físico do paciente com pneumonia é a taquipneia. Se eu tenho febre, tosse, taquipneia, eu parto do pressuposto que esse paciente tem pneumonia se também ele tiver ausência de sibilância, tá? Então vocês têm que saber o que é taquipneia. A gente fala isso várias vezes, acho que todas as aulas a gente fala isso. Mas uma criança com menos de 2 meses de idade, ou seja, até 60 dias, seria taquipneia uma frequência respiratória maior ou igual a 60. Uma criança entre 2 meses e 11 meses, ou seja, 2 meses e 12 meses, mais ou menos, né? 2 meses até um ano, taquipneia seria maior ou igual a 50. Entre 1 ano e 4 anos, maior ou igual a 40. E entre 5 anos e 8 anos, maior ou igual a 30. Isso aqui vai variar de acordo com referência. Essas três primeiras, pela SPP, é o que ele coloca no artigo dele. Essa última varia de acordo com a referência. Tá? Mas, em geral, até 2 meses de vida, até a partir de 60 vai ser taquipneia. Até 12 meses de vida, a partir de 50, vai ser taquipneia. Entre 12 meses e 4 anos, a partir de 40. Entre 5 anos e 8 anos, a partir de 30. Passou de 8 anos, a gente vai considerar igual do adulto. Então, vocês têm que saber o que é taquipneia, a depender da idade do paciente. Primeira dica é até 60 dias, seria taquipneia maior ou igual a 60. Aí depois vocês vão pensar nos pontos de corte de um ano, que entre 2 meses e um ano maior ou igual a 50, entre 1 ano e 4 anos maior ou igual a 40, entre 5 anos e 8 anos maior ou igual a 30. Vocês sempre vão ter que avaliar também os sinais de desconforto respiratório, como tiragem subcostal, tiragem intercostal, batimento de asa nasal, retração de fúrcula, porque caso presentes, eles indicam maior gravidade para aquele paciente, tá? No exame físico, em geral, uma pneumonia bacteriana típica, ela costuma se apresentar com ausculta pulmonar com murmúrio adventício, que seria a crepitação, localizado. Geralmente o paciente vai ter crepitação se ele tem líquido, se ele tem secreção nos alvéolos. E geralmente na pneumonia bacteriana é uma crepitação localizada. É claro que com o avançar do processo inflamatório, essa crepitação pode ficar mais difusa no pulmão, por exemplo. Mas geralmente quando eu vejo crepitação difusa, com roncos difusos, com sibilos, eu vou pensar em infecções virais. Infecção bacteriana costuma ter uma crepitação localizada. Como eu tenho uma consolidação, eu vou ter também um aumento de frêmito tóraco vocal e uma massa 6 no exame físico pulmonar. Ok, então eu vi um paciente que ele tem tosse, febre, taquipneia ou tosse, taquipneia, eu posso dizer que esse paciente tem pneumonia. Mas quando é que eu vou dizer que esse paciente tem uma pneumonia grave? Pela SBP, eu vou dizer que o paciente tem uma pneumonia grave se ele tem
aumento de frequência respiratória, ou seja, taquipneia com tiragem subcostal. Se eu tenho aumento de frequência respiratória com tiragem subcostal, eu tenho uma pneumonia grave. Ou então, se esse paciente tiver uma provável pneumonia com queda de saturação, que seria queda de saturação nesse caso, menor do que 92%. Então, eu tenho um paciente com taquipneia e tiragem subcostal, pneumonia grave. Ou então, eu tenho um paciente com provável pneumonia e queda de saturação, eu também tenho uma pneumonia grave, um ou outro. A OMS põe outros achados também que indicariam gravidade, como, por exemplo, um paciente com estridor em repouso, um paciente que não está aceitando líquidos, ou convulsionou, ou tem rebaixamento decisório, ou tem vômitos muito repetitivos ali. Tudo isso daqui indicaria gravidade, mas, pelo artigo do SBP, ela põe esses dois: aumento de frequência respiratória, com tiragem subcostal, ou queda de saturação. Ok. E como é que eu vou fazer o diagnóstico de pneumonia? Como é que eu faço o diagnóstico de pneumonia na criança? O diagnóstico é clínico. É aquele paciente que tem tosse e taquipneia. Eu costumo falar tosse, febre e taquipneia. Tem um paciente com tosse, febre e taquipneia, provavelmente esse paciente tem pneumonia. Na SBP, ele bota um fluxograma legal, no artigo, se eu não me engano, de 2022. Ele põe assim: vocês estão numa UPA, numa emergência. Chega um paciente com tosse e dificuldade respiratória. Vocês fizeram a ausculta, ele tinha sibilos e ele tem menos de 2 anos, considere o diagnóstico de BVA. Então, um paciente com tosse e taquipneia, por exemplo, e ele tem sibilos na ausculta e ele tem menos de 2 anos, considere o diagnóstico de BVA. Lembrando que BVA é o primeiro episódio de sibilância de um lactente no contexto infeccioso, tá? E lembrando que o principal agente etiológico de pneumonia são os vírus, e dentre eles, o principal é o vírus cell respiratório. Então pode também ser uma pneumonia viral, por exemplo. Mas a SPB bota tosse, dificuldade respiratória, presença de sibilos em menos de 2 anos, pense como se fosse um BVA. Se ele tem entre 2 e 5 anos, não é mais lactente. Então você vai considerar uma prova terapêutica com broncodilatador pensando em quê? Em asma ou sibilância viral. Ou seja, esse paciente tem um acometimento viral que deu sibilância. Porém, esse paciente tem tosse, dificuldade respiratória e não tem sibilos, aí você vai ter que ver se ele tem o quê? Taquipneia. O paciente tem taquipneia ou esforço respiratório, ele tem uma pneumonia. Se ele tem taquipneia, esforço respiratório e comprometimento do estado geral, ele tem uma pneumonia grave, tá? Principalmente tiragem subcostal. Então ele põe esse fluxograma interessante que ele divide tosse, dificuldade respiratória, se sibilos, BVA ou asma. Se é ausência de sibilos, ou ele está resfriado, ou se ele tiver taquipneia, ele tem um quadro de pneumonia. Então o diagnóstico de pneumonia é clínico, mas geralmente as pessoas questionam: e a radiografia de tórax não vai pedir? Não faz sentido pedir, porque o diagnóstico é clínico. Claro que, se eu solicitar, eu vou ver o principal achado, que é uma consolidação, mas não é indicado rotineiramente. Eu só vou indicar uma radiografia de tórax se o paciente, por exemplo, for internar, ou se você tiver dúvida diagnóstica. Tem um sinal de gravidade, você vai ter que internar, tem dúvida diagnóstica, você solicita. E o interessante é: vou pedir para esse paciente uma radiografia de tórax porque ele vai ser internado. Ok. Eu preciso pedir uma radiografia de tórax quando ele for de alta para ver se melhorou da consolidação? Não, isso não faz sentido, porque a alteração gerada na pneumonia, ela pode perdurar, às vezes, por até 12 semanas. Então, até por 3 meses, esse paciente pode ter aquele achado. Claro que não vai ser igual ao achado. Perdão. Claro que não vai ser igual ao achado inicial, mas ele pode durar bastante tempo, tá? Então, quando é que eu peço a radiografia? Se sinais de gravidade ou o paciente for internado. E se eu solicitar, eu vou identificar uma consolidação ou então outras complicações, como derrame pleural, né? Então, aqui uma consolidação e aqui um derrame pleural, tá? A SPP também bota que, se você tiver disponível à beira-leito testes rápidos, como suave de nasofaringe para vírus respiratórios, você até pode pedir. Então, apesar do diagnóstico ser clínico, no caso de eu ter um teste rápido ali para vírus respiratórios, seria um exame indicado. Por quê? Porque o principal agente etiológico, os principais agentes etiológicos de pneumonia em crianças com menos de 5 anos de idade e acima de 7 meses são os vírus.
Então, se você identificar ali um vírus, você nem precisaria fazer o tratamento com antibiótico terapia, porque você saberia que aquilo ali era uma infecção viral. Mas geralmente a gente não tem de forma tão, no SUS, no caso, né, de forma tão fácil essa realização de swab de nasofaríngeo para vírus respiratórios. Outros exames, um hemograma, eu solicito sempre? Não, geralmente também vou solicitar o hemograma quando o paciente for internado. Claro que, se eu pedir o hemograma, em geral, eu vou identificar, no caso de pneumonia bacteriana típica, uma leucocitose com neutrofilia. Porém, eu não consigo sempre diferenciar quadros bacterianos e virais a partir de um hemograma. Então, não faz sentido você ficar solicitando hemograma na emergência de um paciente que está bem, para diferenciar bactéria e vírus. Você só vai pedir um hemograma geralmente, ou se dúvida diagnóstica, né? Não sei o que, é que esse paciente tem, ou se esse paciente foi internar. E geralmente na pneumonia bacteriana típica, esse paciente vai ter leucocitose com neutrofilia. Pacientes com doença grave e aspecto tóxico, ou seja, o paciente está com estado geral comprometido, eles devem realizar um hemograma, eletrólitos, função hepática e renal e hemocultura. Esses pacientes eles vão ser internados. O paciente está grave, ele vai ser internado. O paciente vai ser internado, eu vou pedir esses exames: hemograma, eletrólitos, função renal e hepática e hemocultura. Eu posso também, se disponível, pedir o SWAB respiratório, de vírus respiratórios, e também eu vou pedir o PCR e ou VHS e ou procalcitonina e também a radiografia de tórax. Então, geralmente, quando é que eu vou pedir exames? Se dúvida diagnóstica ou se o paciente foi internar. O paciente vai internar? Peço hemograma, eu peço hemocultura obrigatoriamente, eu peço radiografia de tórax, VHS-PCR, se disponível procalcitonina, se disponível um suave respiratório e eletrólitos, função renal e função hepática. E o VHS-PCR e procalcitonina, as provas inflamatórias, eles geralmente são úteis para o acompanhamento desse paciente, ou seja, eu vejo a partir do tratamento se esse paciente está melhorando ou não, a depender da queda do VHS-PCR. Claro que o acompanhamento principal vai ser por meio da análise clínica do paciente. Esse paciente está melhorando, está parando de ter febre, está ficando menos taquipneico, tá comendo melhor? Ok, ele tá melhorando. Porém, o VHS e PCR também são úteis nesse momento. Para você ver uma queda dos dois, porque se tiver ocorrendo uma queda, é porque esse paciente está melhorando do processo inflamatório e do processo infeccioso. Eles não são bons para diferenciar causas virais bacterianas. Tem gente que fala, se o PCR e VHS estiver muito alto, com certeza é bactéria. Nem sempre. Infecções virais também podem dar VHS e PCR alto. Quem consegue diferenciar geralmente a etiologia de forma mais fidedigna é a procalcitonina. A procalcitonina ela tem um ótimo valor preditivo negativo, ou seja, se ela tiver pela SBP é esse valor, tá? Tem outros locais que colocam outros valores. Mas se ela tiver abaixo de 0,1, eu consigo dizer que provavelmente o que esse paciente está tendo é uma pneumonia. Porém, essa pneumonia não é por infecção bacteriana. Ou seja, se a procalcitonina estiver baixa, ela consegue me dizer que esse paciente não tem, muito provavelmente, uma infecção bacteriana. Pode ser, por exemplo, uma infecção viral, tá? Então, a procalcitonina é boa para isso. Ela tem um bom valor preditivo negativo e ela consegue diferenciar a etiologia, dizendo que se ela estiver baixa, ou seja, se ela estiver negativa, isso provavelmente não é uma infecção bacteriana. Então, resumindo, deixa eu ver se é para resumir. Ah, tá, não. Outras coisas antes de fazer esse resumo dos exames. Se o paciente viver numa área endêmica, tiver um quadro mais prolongado, tem que pensar em tuberculose e eu tenho que fazer a avaliação para tuberculose, né? E se o paciente for internar, ele tem que fazer uma hemocultura. A hemocultura, ela tem uma alta especificidade, porém uma baixa sensibilidade. Tem referência que bota que só de 10 a 30% dos pacientes positivo à hemocultura, porém é indicado ser feita, porque ela também pode guiar a antibiótico terapia. Claro que eu não vou esperar a hemocultura para começar o antibiótico. Eu não espero a hemocultura para começar o antibiótico, mas se ela vier positiva, ela pode guiar nos
nos dias que vão se passando, minha antibiótico terapia, tá? Eu solicito hemocultura, eu começo antibiótico e espero o resultado. Em geral, a sensibilidade é baixa, 10 a 30%, mas a especificidade é boa. Tá? Então, assim, resumindo os exames, o diagnóstico de pneumonia é clínico. O diagnóstico de pneumonia é clínico. Porém, geralmente, se eu for internar esse paciente, eu vou pedir exames. Quais? Hemocultura, que tem uma boa especificidade e uma baixa sensibilidade. Eu vou pedir um hemograma, que ele nem sempre consegue diferenciar causas bacterianas e virais. Eu vou pedir um VHS-PCR, que eles são bons principalmente para acompanhamento. Eles também não conseguem diferenciar causas bacterianas e virais, diferente do que muita gente fala, eles também não conseguem. E eu posso pedir uma procalcitonina. A procalcitonina, sim, ela consegue identificar que provavelmente aquela criança não tem uma infecção bacteriana se ela vier negativa. Ou seja, ela tem um bom valor preditivo negativo. Então, hemograma, hemocultura, VHS-PCR e procalcitonina, se disponível. Radiografia de tórax para os pacientes internados, lembrando que você não precisa pedir para alta, você precisa pedir ali quando ele for internar. E também função renal, função hepática, eletrólitos e, se disponível, painel respiratório, ou seja, suave nasal ou de nasofaringe para identificar vírus respiratórios. Então, assim, mas todo mundo pede radiografia. Não existe indicação, tá? O certo é certo, mesmo que ninguém o faça. Então, já sei a etiologia, que depende da idade. Entre 7 meses e 5 anos, a principal etiologia é viral, mas se for bacteriana, vai ser o pneumococo. Em menores de 2 meses, seria aquele da flora vaginal da mãe, do canal de parto, por exemplo. Em maiores de 5 anos, lembrar do micoplasma com a pneumonia atípica que ele causa. O quadro clínico da pneumonia bacteriana típica, geralmente vai ser um paciente que pode estar mais prostrado, ele pode ter uma febre mais elevada, costuma ter uma crepitação localizada, aumento de frêmito do tórax vocal, aumento de maciez, mas o principal achado para dar o diagnóstico de pneumonia vai ser taquipneia. Febre, tosse, taquipneia, eu posso dizer que esse paciente tem pneumonia. Se ele tiver tiragem subcostal ou queda de saturação abaixo de 92, ele tem uma pneumonia grave, de acordo com o SBP. E o diagnóstico é clínico. Mas se esse paciente for internar, eu vou pedir radiografia de tórax, hemocultura, que tem uma boa especificidade, mas baixa sensibilidade, hemograma, que não consegue diferenciar tão bem quadros bacterianos e virais, VHS-PCR, que também não consegue diferenciar tão bem quadros bacterianos e virais, procalcitonina, que tem um bom valor preditivo, preditivo negativo para infecções bacterianas, ou seja, se ela vier negativa, provavelmente não é infecção bacteriana. Se ela vier abaixo de 0,1, provavelmente não é infecção bacteriana. E vou pedir função renal e hepática e eletrólitos. Lembrando que o quadro clínico depende também se é bacteriano ou viral. O viral costuma dar uma ausculta mais difusa, pode ter sibilância, pode ter roncos e crepitações difusas, tá? E geralmente no bacteriano o paciente está mais prostrado, diferentemente do viral, que não costuma ter um acometimento, uma toxemia tão importante, mas também o paciente pode ficar muito grave. Tá? Ok, e o tratamento? Como a clínica depende da idade, depende do agente etiológico, os agentes etiológicos vão mudar a depender da idade, o tratamento também vai depender de alguns fatores, né? Mas pensando especificamente em um paciente com pneumonia bacteriana típica, chegou um paciente para você no UPA com tosse, febre e taquipneia, você vai partir do pressuposto que esse paciente tem uma pneumonia. Fez a ausculta, tem uma crepitação localizada, parece mais um quadro de pneumonia bacteriana, você vai começar o tratamento, tá? Ok. Como é que eu vou fazer o tratamento? Ambulatorialmente, se esse paciente for para casa, eu posso fazer ou amoxicilina ou penicilina procaína, mas geralmente a gente faz amoxicilina, em geral por 7 dias. E se for internado, o tratamento é diferente. Então vocês têm que saber quando internar e a partir daí vão saber qual é o tratamento. Já tem trabalho, e a SDP já bota isso, que o antibiótico nem sempre precisa ser feito por 7 dias. Já existem trabalhos mostrando que 3 a 5 dias de antibiótico terapia em casa, numa pneumonia não complicada, já é suficiente. A SBP já está botando 5. 3 não, tá? Mas já bota 5 dias de antibiótico terapia.
É comparável ao tratamento por 7 dias. Mandei o paciente para casa, atendi o paciente, pensei em pneumonia, ele não tem nenhum critério de internação, passei a amoxicilina para casa por 5 ou 7 dias, eu tenho obrigatoriamente que reavaliar esse paciente por 48 a 72 horas para ver se ele está melhorando. Entre 2 a 3 dias eu vou reavaliar esse paciente para ver se ele está melhorando ou não. Porém, em algumas situações eu vou internar esse paciente. Quais são as situações que indicaram internação hospitalar? Então, quando é que vocês vão internar esse paciente? Eu uso a mnemônica internado, que é quando esse paciente vai ser internado, tá? Cada letra vai representar só um minuto. Cada letra vai representar uma situação que o paciente, caso tenha, deve ser internado. O I é de idade. Crianças com menos de 2 meses precisam ser internadas. Crianças com pneumonia com menos de 2 meses precisam ser internadas. O N é de sinais neurológicos, ou seja, um paciente com sonolência, convulsão. Lembrando que lá pela OMS, esse é um paciente grave. Assim, qualquer situação no mundo que tem um paciente com infecção sonolento ou convulsionando, ele é um paciente grave, precisa ser internado. Lembrando que pela SBP, um paciente com pneumonia e tiragem subcostal, ele é um paciente grave, então ele também precisa ser internado. Ou, pela OMS, paciente que tem estridor em repouso também é grave, então ele precisa ser internado. Um paciente que está recusando líquidos ou tem achados radiológicos, como assim achados radiológicos? Complicações radiológicas, derrame pleural, abscesso, pneumonia necrosante, esse paciente também vai ser internado. Recusa de líquidos, alimentos ou sinais radiológicos. Um paciente que não responde ao tratamento, lembrando que todo paciente deve retornar quando for feito o tratamento ambulatorial, deve retornar para reavaliação entre 48 e 72 horas. Então, ele não está respondendo ao tratamento, você vai ter que internar esse paciente. Se tiver aspectos sociais, ou seja, é um paciente que não vai conseguir fazer aquele tratamento porque os pais não têm condições de comprar medicação, ou não podem pegar a medicação no posto, ou não, ou moradores de rua, por exemplo. Nesse caso, vocês vão fazer a internação desse paciente. Ou se for um paciente desnutrido, ou tiver com saturação baixa, oxigênio baixo, abaixo de 92%, que também pela SBP seria gravidade, ou esse paciente tiver comorbidades, ou seja, outras patologias. Qualquer um desses, se tiver pelo menos um desses, já indica internação hospitalar. Desconforto respiratório moderado a grave, ou seja, frequência respiratória acima de 70 para crianças com menos de 12 meses e maior do que 50 para crianças com mais de 12 meses, é também indicativo de internação, tá? Também é indicativo de internação. Internou o paciente e ele não tem complicação nenhuma. A complicação que eu digo é derrame pleural, empiema, abscesso, pneumonia necrosante e tolera antibiótico oral, você pode sim fazer um antibiótico oral por 7 dias. Mas em geral não é o que a gente vai fazer, tá? Geralmente a gente vai fazer antibiótico terapia endovenosa no paciente internado, ou com penicilina cristalina, ou com ampicilina, ou se for uma criança com menos de 2 meses, ampicilina e gentamicina, que vocês podem brincar com amp e genta, não inventa. Ampicilina e gentamicina, em menores de 2 meses. Em maiores de 2 meses, penicilina cristalina ou ampicilina. Em geral, na vida, o pessoal vai fazer ceftriaxona, porém, o indicado é penicilina cristalina ou ampicilina, tá? Penicilina cristalina ou ampicilina. A SPP bota que os antibióticos orais são seguros e eficazes mesmo para pneumonias graves. Então, paciente com, por exemplo, taquipneia, tireoide subcostal, ou então taquipneia e queda de saturação. E a amoxicilina continua sendo a primeira opção por via oral durante 7 dias. A gente não costuma fazer isso, tá? Mas a SPP bota que pode ser feito. Em geral, a gente vai fazer antibiótico terapia endovenosa, mas a SPP bota que pode ser feito. Geralmente ela orienta fazer endovenoso se complicação ou se o paciente não consegue fazer a medicação por via oral. Então ela coloca, caso a criança seja incapaz de aceitar fluidos ou antibióticos orais, ou apresentar sinais de sepsemia, pneumonia complicada, como derrame pleural, empiema,
pneumonia necrosante e ou abscesso, recomenda-se antibióticos intravenosos. Na vida real, o pessoal faz ceftriaxona, porque pega bem o pneumococo. Porém, o indicado endovenoso é penicilina cristalina ou ampicilina. Penicilina cristalina ou ampicilina. A SBB bota a ceftriaxona só em pacientes gravemente doentes, não totalmente imunizados contra o pneumococo ou infectado pelo HIV. Na vida real, o pessoal costuma fazer, mas a SBP em geral indica penicilina cristalina ou ampicilina. Então, aqui era uma questão exatamente sobre isso, para saber o que é que começaria, se internava ou não. O paciente tinha uma tiragem subcostal, então, né, pneumonia grave, tiragem subcostal indica internação. Então, eu não vou mandar o paciente para casa, eu vou fazer internação e fazer ampicilina ou penicilina cristalina, tá? Se o paciente não responde ao tratamento inicial, você mandou o paciente para casa, ó, vá para casa, você está bem, você vai fazer o tratamento em casa com a amoxicilina. Ele tem que retornar 48 a 72 horas. Ele não melhorou, ele não está respondendo ao tratamento inicial. Primeira coisa que você tem que pensar é: será que teve uma falha de adesão? Esse paciente está tomando a medicação direito? Ele está tomando nos horários indicados? Ele está tomando a quantidade adequada? Segunda coisa, será que esse paciente já tem alguma resistência bacteriana? Será que eu errei o diagnóstico ou errei o agente etiológico que está causando? Não, não é uma bactéria, é um vírus, por exemplo, não vai morrer com antibiótico, né? Então, eu tenho que pensar nessas possibilidades. Ou então, que o paciente pode estar evoluindo com complicação. Quais seriam as possíveis complicações de uma pneumonia? As principais: derrame pleural e empima, abscesso e pneumonia necrosante. Derrame pleural e empima, abscesso e pneumonia necrosante. Não confundam pneumonia grave, que é aquela que tem tiragem subcostal, ou queda de saturação, ou todos aqueles outros achados a depender da referência, mas pela SPP, tiragem subcostal ou queda de saturação, com pneumonia complicada. Pneumonia complicada é a presença de derrame pleural, empiema, ou abscesso, ou pneumonia necrosante. O derrame pleural, basicamente, é o acúmulo de líquido no espaço pleural, tá? Um processo inflamatório, gera ali um extravasamento de líquido, ó, um perdigoto, babei aqui, gera um extravasamento de líquido e você pode ter um derrame pleural. Geralmente a bactéria que causa derrame pleural é o pneumococo, em números absolutos. Por quê? Porque a principal bactéria envolvida na pneumonia em crianças entre 7 meses e 5 anos é o pneumococo. De forma absoluta, ou seja, eu pego todas as crianças que têm derrame pleural. Quando eu vou avaliar, o principal agente que causou esse derrame pleural foi o pneumococo, mas de forma relativa, ou seja, qual é o agente etiológico que tem mais capacidade de causar derrame pleural? É o Staphylococcus aureus, tá? Mas, como tem bem mais infecções pelo pneumococo, geralmente a infecção que causa derrame pleural é por ele, é pelo pneumococo. Esse derrame pleural pode ser complicado. Quando ele é complicado, a gente diz que é um empiema. Geralmente o empiema vai ter pus ali naquele líquido pleural, ou outros achados que eu vou falar mais lá na frente, que é importante que vocês saibam quais são os achados de um empiema. Porque se for derrame pleural apenas ou empiema, a depender do que seja, a conduta é diferente. No mundo ideal, eu faria uma toracocentese no paciente que eu identifico que tem derrame pleural, exatamente para fazer o estudo do líquido, e a partir do estudo do líquido, eu indicar se é um empiema ou apenas um derrame pleural. Porque se for empiema, o tratamento é diferente do que se for um derrame pleural que não tenha pus ali, que não tenha características de empiema. Se for apenas um derrame pleural, basta fazer antibiótico terapia. Eu não preciso fazer a drenagem. Claro que no mundo ideal eu faço a toracocentese, faço o estudo do líquido e vejo, é só um derrame pleural ou é um empiema? Se for apenas um derrame pleural, basta fazer antibiótico terapia. Qual? Ou ampicilina, ou penicilina cristalina, mas na vida real o pessoal faz ceftriaxona. Porém, a partir do estudo do líquido, se eu identificar que é uma pneumonia complicada, ou seja, se é um empiema, eu tenho que fazer a drenagem torácica. Eu tenho que deixar o dreno ali para que aquele pus vá saindo, que aquele líquido purulento vá saindo. Então, eu identifiquei que o paciente não está melhorando,
investiguei e percebi que, na verdade, ele tem uma complicação. Ele tem um, aparentemente, derrame pleural. No mundo ideal, eu faço um estudo do líquido e, a partir do que eu acho nele, eu identifico se é só um derrame pleural ou se é um empiema. Se for um derrame pleural, eu faço só um antibiótico, que é o mesmo antibiótico para cobrir a principal bactéria que causa o derrame pleural, que é o pneumococo. Porém, a partir do estudo do líquido, eu identifiquei que, na verdade, ele tem um empiema, aí eu vou fazer uma drenagem torácica. Tá? E quando é que eu vou dizer, a partir do estudo do líquido, que ele tem um empiema? Primeira coisa é se ele tem pus, né? Se eu fiz aquele, tirei aquele líquido e já vi que ele tem um aspecto purulento, aquele líquido provavelmente é um empiema. E a partir do momento que eu estou estudando esse líquido, identifico que ele tem um pH abaixo de 7,2, uma proteína acima de 30, uma glicose abaixo de 2,2 milimol ou abaixo de 30 ou 40, porque às vezes o valor de referência vai vir como milimol, mas geralmente nas provas não vai vir como milimol, vai vir miligramas por decilitro. É isso? Deixa eu checar aqui só. É isso mesmo, miligrama por decilitro. Então, fiz o estudo do líquido. Identifiquei pH abaixo de 7,2, proteína acima de 30, glicose abaixo de 30, 40 miligramas por decilitro, geralmente abaixo de 40 já é indicativo de empiema, ou o aspecto é purulento, eu já digo que aquele paciente tem empiema e nesse caso ele precisa ser drenado. Então vocês precisam saber quais são as características de um líquido que indicaria um empiema. Porque se não for empiema, baixa o antibiótico. Se for empiema, vocês precisam drenar aquele paciente. Quais são as características? Aspecto do líquido: purulento, pH abaixo de 7,2, proteína acima de 30, glicose abaixo de 30 ou de 40, a depender da referência. Muitas vezes a questão não vai trazer todas essas, e muitas vezes a vida também não vai trazer todas essas. Se você tiver, por exemplo, um aspecto purulento, beleza, já trata como um empiema. Às vezes você não vai ter um aspecto purulento, mas vai ter um pH baixo, uma proteína ali alta, e nem sempre a glicose vai estar tão baixa. Você também não vai, você vai acabar pecando por excesso, né? Você vai pensar, não, isso aqui realmente deve ser um empiema, porque já tem achados de empiema. Então, quais são os achados? Líquido purulento, pH abaixo de 7,2, proteínas acima de 30, na verdade, e glicose abaixo de 30 ou 40, a depender da referência. E aqui um derrame pleural. Lembrar que criança às vezes se apresenta com dor abdominal. Uma criança com pneumonia pode se apresentar com dor abdominal, tá? Principalmente crianças pequenas. Se for um derrame pleural, lembrando que você pode manter apenas a penicilina cristalina ou a ampicilina na vida real, o pessoal vai fazer ceftriaxona. Mas você pode manter a penicilina cristalina ou a ampicilina. Entretanto, se esse paciente continuar a piorar ou a não melhorar, aí você vai ter que fazer vancomicina, pensando no estáfilo mais resistente, que nem sempre é o estáfilo que causa, geralmente é o pneumococo. Mas se ele não está melhorando no tratamento que pegaria pneumococo, você tem que pensar no estáfilo e, de acordo com o SBP, fazer vancomicina com uma cefalosporina. E se for empiema, é vancomicina com cefalosporina. Se for empiema, é vancomicina com cefalosporina. Porém, o paciente também pode ter uma pneumonia atípica, que não tem esse quadro clínico que a gente acabou de descrever. Geralmente a pneumonia atípica é um quadro mais arrastado, uma tosse mais prolongada, uma tosse seca, não costuma ter febre. Geralmente o estado geral está preservado, não é um paciente que está toxemiado, prostrado. Costuma ter manifestação extrapulmonar como otalgia, mialgia, artralgia, odinofagia, rouquidão, e geralmente eles não respondem aos meus antibióticos. As duas principais são pneumonia febril do lactente e pneumonia por micoplasma, tá? A pneumonia febril do lactente, geralmente, como eu falei, vai dar um quadro arrastado, num lactente, numa criança entre 2 e 6 meses, em geral, numa criança entre 2 e 6 meses. Esse paciente vai ter um quadro arrastado. Como é uma pneumonia, vai ter taquipneia, e se é pneumonia febril, ele não tem febre. Tá? Então, um quadro arrastado de tosse no lactente entre 2 e 6 meses com taquipneia,
você tem que pensar em pneumonia febril do lactente. Geralmente ela é causada pela Chlamydia trachomatis. Lembrando que a Chlamydia trachomatis muitas vezes está lá no canal de parto da mãe. Então esse paciente geralmente tem história de ter nascido de parto vaginal e a Chlamydia trachomatis pode causar conjuntivite. Então o relato desse paciente costuma ser um paciente que nasceu de parto vaginal, a mãe tinha corrimento, porque ela tinha infecção pela clamídia. Esse paciente nasceu de parto vaginal e teve uma conjuntivite neonatal. E ali, por volta de 2 a 6 meses de vida, ele começou a ter tosse arrastada, com frequência respiratória elevada e sem febre. Você tem que pensar em pneumonia febril do lactente. Tem que pensar em pneumonia febril do lactente, causada pela Chlamydia trachomatis, tá? E um exame marcante nesse paciente vai ser a eosinofilia. Geralmente, esse paciente tem um eosinófilo maior do que 400. Então, lactente, entre 2 e 6 meses, começou com quadro arrastado de tosse, que ele tem uma frequência respiratória elevada, muitas vezes tem sibilância nesse paciente, ou então estertores crepitantes difusos, teve história de parto vaginal, teve história de conjuntivite neonatal, a mãe tinha corrimento ali ao nascimento. Você tem que pensar na infecção pela clamídia, o exame marcante é a eosinofilia, e o tratamento vai ser ou azitromicina ou eritromicina, algum macrolídeo, claritromicina, geralmente é azitro que é passado, mas também pode ser eritro ou claritromicina. Já a pneumonia por micoplasma é aquela mais comum em crianças acima de 5 anos de idade. Tem referências que já colocam que a principal causa de pneumonia acima de 5 anos de idade é a pneumonia por micoplasma, que também vai dar uma pneumonia atípica, que também vai dar um quadro arrastado, principalmente tosse arrastada. É aquela tosse que lhe acompanha o dia todo. Você tosse, 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 não consegue dormir, não consegue comer, não consegue fazer nada porque está tossindo. E pode ter sintomas extrapulmonar, como odinofagia, rouquidão, mialgia, artralgia e tem um achado clássico que é a miringite bolhosa. A infecção por micoplasma pode dar na membrana tipânica bolinhas, que muitas vezes o paciente vai chegar com otalgia, e na hora que você vai avaliar a membrana tipânica, tem umas pequenas bolhas. Nesse caso, você tem que pensar em infecção por micoplasma e pode pensar que esse paciente tem pneumonia atípica. Esse paciente na ausculta também costuma ter um quadro de sibilância, de forma semelhante ao paciente com pneumonia febril do lactente. Pode ter sibilância, crepitações difusas. E nas radiografias desses dois pacientes, costuma ter um infiltrado intersticial bilateral, tá? Não vai ter aquela consolidação. Principal idade, crianças com mais de 5 anos, e eu poderia fazer sorologia para micoplasma para identificar a infecção por ele. De forma semelhante à pneumonia, à febril do lactente, o tratamento é com macrolídeo, ou azitromicina, ou eritromicina, ou claritromicina. Tá? Então, essa seria a pneumonia atípica. Lembrando que na ausculta geralmente não vai ter crepitação, né? E pode ter sibilo ou pode ter roncos. Na atípica em mais de 5 anos, geralmente sibilância. Em criancinhas menores, sibilância ou crepitações mais difusas, né, estertores difusos, tá? Mas o tratamento deles, macrolídeo. E é isso.